pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula de hoje nós vamos ver a parte 2 do estudo dos gases. Existem três grandezas físicas que chamamos de variáveis de estado que caracterizam o estado gasoso. E o que é uma grandeza? É qualquer quantidade física que possa ser medida. Então, o estado gasoso, ele possui três grandezas, que é a pressão, o volume e a temperatura. E a gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas agora. A pressão é uma grandeza física que vai expressar a força que vai exercer sobre um corpo, um material, por unidade de área, ou seja, pelo espaço que aquele corpo está ocupando. No caso dos gases, a pressão é o resultado da força exercida em conjunto por suas partículas. Então, a gente tem um montão de partículas e a pressão vai ser o resultado da junção de todas essas partículas. Na física, a pressão ela pode ser calculada por essa fórmula. P é igual a F sobre A. Pressão é igual a força dividido pela área. Essas três imagens aqui, ela vai mostrar o aumento da pressão, que é uma força. Então, aqui no primeiro não tem nenhuma força, aqui no segundo já coloquei uma forcinha, e aqui no terceiro eu já aumentei a minha força, que é a minha pressão. A pressão atmosférica, ela varia de acordo com três coisas: a movimentação do ar, a temperatura e a altitude. Por exemplo, quanto maior a quantidade de ar que está sob um líquido, maior será a pressão. Então, em elevadas altitudes, a quantidade de ar sobre a superfície terrestre é bem menor do que ao nível do mar. E por isso, na serra, aqui onde está o urubuzinho, a pressão é menor do que na praia. Então, quanto mais profundo, maior vai ser a pressão atmosférica. Então, aqui a gente tem a pressão atmosférica, 1 atmosfera, 2 atmosferas, 3, 4. Então, a gente tá vendo que quanto mais para baixo, maior vai ser a nossa pressão. Existem três aparelhos, como a gente pode ver aqui na imagem, que pode fazer a medição de pressão. O Vamos lá. Esfigmomanômetro, ele é responsável para medir a pressão arterial, que é a pressão do nosso corpo. O barômetro é um tipo de manômetro e ele vai verificar, vai quantificar a pressão atmosférica. E o manômetro, os outros manômetros, eles são responsáveis para medir a pressão dos líquidos e de gases, só que em sistemas fechados. A pressão tem três medidas importantes, que é o pascal, a atmosfera e 1 milímetro de mercúrio. É muito comum a gente ouvir pressão atmosférica ou pressão atmosfera, que é representado por ATM, como no slide anterior. Só que existem outras duas unidades, existem outras, como Torricelli, quilopascal, enfim. Só que as mais utilizadas são pascal, atmosfera e milímetros de mercúrio. Na química, ainda mais utilizado é a atmosfera e milímetros de mercúrio. Mas aí nós vamos ver os três porque Pascal é a unidade base, ou seja, é aquela definida pelo Sistema Internacional de Unidades, que é o SI. Então, o símbolo de Pascal é PA, atmosfera ATM e milímetros de mercúrio mmHg. MM de milímetros e Hg porque é o símbolo do elemento químico mercúrio. Então, um ATM corresponde a 101.325 pascais. Um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, mmHg, que corresponde a 101.325 pascais. Com isso, nós vamos fazer as nossas conversões de unidade. Então, tá aí um exemplo para a gente tentar fazer essas conversões. Na cidade de Brasília, a uma altitude de
1.200 metros, um boletim meteorológico anunciou uma pressão atmosférica de 965 milímetros de mercúrio, 965 mmHg. Qual é a pressão em atm? Então, veja, eu não vou fazer nenhum cálculo com a altitude, é só uma informação. O que ele quer é que nós transformemos 965 mmHg em ATM. Então, é uma conversão de unidades. A questão quer que nós transformemos 965 mmHg em ATM. Então, a gente está trabalhando com duas unidades, ATM e mmHg. Então, nós vamos precisar... A questão quer que nós transformemos 965 mmHg em ATM. Então, nós estamos trabalhando com duas unidades, mmHg e ATM. 965, vou saber quanto esse valor é em ATM. Para resolver qualquer regra de 3, nós precisamos do valor padrão, que a gente viu na tabelinha no slide anterior. Então, a gente vê que um ATM corresponde a 760 mmHg. O que é que nós vamos fazer agora? Uma simples regra de 3. 760 vezes x, 760x. 965 vezes 1, 965. Tá multiplicando aqui, passa dividindo. Então, 965 dividido por 760. Essa divisão vai dar aproximadamente 1,27. O que é que eu estou procurando? Estou procurando a pressão em ATM. Então, 1,27 ATM. A segunda grandeza física que caracteriza o estado gasoso é o volume. E o que é volume? É a grandeza física que vai medir o espaço ocupado por um determinado corpo. Então, na matemática, a gente aprende a calcular o volume do cubo, do prisma, do cilindro, enfim, de vários espaços, vários corpos. Só que na química a gente não vai precisar calcular, porque ele já vem dizendo qual é o espaço que o gás vai estar ocupando. Se é uma garrafa de 1 litro, um tanque de 10.000 litros, uma seringa de 2 ml. Então, o espaço que o gás vai ocupar, o recipiente que está contido o gás, vai ser o volume do gás, ok? E nós temos 3 medidas importantes para o volume, que é o metros cúbicos, litro e milímetros. Então, metros cúbicos, o símbolo é m elevado a 3, elevado ao cubo, que é a unidade do Sistema Internacional de Unidades, o SI. O litro, litros, o símbolo é L, e milímetros, o símbolo é ml. A gente vai trabalhar muito com litros e mililitros. Aí, 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos. E 1 litro corresponde a 1.000 ml. Com isso, nós vamos fazer essa transformação aqui. Um balão meteorológico, conhecido como balão sonda, é munido de aparelhagem para observar as condições do tempo. Esse balão tem 21.700 litros de gás. Converta seu volume para metros cúbicos. Então, nessa questão, nós vamos transformar de litros para metros cúbicos. Então, vou colocar aqui as minhas unidades. Litros para metros cúbicos. Vou colocar mais embaixo. A questão fala que o balão, ele tem 21.700 litros. E quer saber, esse volume aí corresponde a quantos metros cúbicos? Então, X. Os outros dois valores a gente vai retirar de um padrão que a gente viu na tabela do slide anterior. Então, 1 litro corresponde a 0,001 metros cúbicos. O que é que nós vamos fazer agora? Multiplicar cruzando. Então, X vezes 1, X.
21.700 vezes 0,001 vai ser igual a 21,7. Como eu quero o resultado em metros cúbicos, então 21,7 metros cúbicos. A terceira e última grandeza é a temperatura, que é a quantidade de calor de um material, substância ou corpo. Nessa imagem aqui a gente pode ver, essa parte vermelha aqui representa a temperatura. Então, a temperatura está subindo e o que é que vai acontecendo com as partículas? Vão ficando cada vez mais agitadas. Então, quanto maior a temperatura, maior a movimentação, a energia das moléculas. Mas isso a gente já viu na aula parte 1. As principais unidades de temperatura é o Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Só que o Fahrenheit a gente só usa em física. Em química a gente só vai usar Kelvin e Celsius. Para fazer qualquer cálculo, para aplicar nas fórmulas, nas aulas que nós vamos ver mais para frente, a unidade que nós vamos usar é o Kelvin. Então, geralmente, ele vai te dar uma temperatura em Celsius para a gente converter para Kelvin, que é só para dar um pouquinho de trabalho. Mas também é muito, muito simples. Kelvin, o símbolo é K. K não, K, eu já ia dizer que K. E a gente não chama grau Kelvin, que nem a gente chama grau Celsius ou grau Fahrenheit. É só temperatura Kelvin, certo? Então, K, o grau Celsius, que é a bolinha de grau, e o C de Celsius, e o Fahrenheit, a bolinha, e o F de Fahrenheit, certo? O Kelvin é a medida do Sistema Internacional, o SI, e para a gente transformar, é só a gente pegar ó, temperatura em Celsius é igual a temperatura em Kelvin menos 273,15. Para facilitar os nossos cálculos, a gente vai excluir esse vírgula 15, certo? Vamos trabalhar apenas com 273. Então, ó, se ele te deu uma temperatura em Kelvin e eu quero transformar para Celsius, eu vou pegar o valor em Kelvin e vou diminuir 273. E se eu quiser o contrário, se eu tenho a temperatura em Celsius e eu quero transformar para Kelvin, aí eu vou fazer também o cálculo contrário. Aqui é subtraindo, no Celsius é somando. Então, a temperatura Kelvin vai ser igual à temperatura em grau Celsius mais 273,15. Mas, como eu falei, para facilitar, vamos utilizar apenas o 273. Vamos para a prática. Duas enfermeiras aferiram a temperatura de 2 pacientes e preencheram a ficha anotando os seguintes valores. O paciente 1 estava com a temperatura 311 Kelvin. O paciente 2 estava com a temperatura 37 graus Celsius. Qual dos pacientes está mais febril? Aqui a gente tem pacientes que estão com temperaturas em unidades diferentes. Então, eu preciso colocar na mesma temperatura, na mesma unidade, que é para eu poder fazer essa comparação. Eu sei a comparação em Kelvin? 200 Kelvin é febre. Não, eu não sei. A gente sabe graus Celsius, que maior que 37 graus, a pessoa já está aí com febre. 37 é febril, maior que 37 já está com febre. Então, eu preciso transformar 311 Kelvin em Celsius para depois comparar o resultado do paciente 1 com o paciente 2. Então, nós vamos fazer... Nessa conversão, nós vamos transformar 311 Kelvin em graus Celsius. Então, eu quero transformar em grau Celsius. Então, temperatura em graus Celsius vai ser igual a temperatura em Kelvin mais 273. Então, temperatura em graus Celsius menos 273. Então, temperatura em Kelvin vai ser 311 menos 273. Então, a temperatura em Celsius vai ser igual a 38 graus Celsius. O paciente 1 estava com 37 graus. Não, o paciente 2 estava com 37 graus. E o paciente 1, a gente descobriu que ele está com 38 graus. Então, quem está mais febril é o paciente número 1.